Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós vamos mostrar aqui algumas versões da Bíblia para podermos compreender melhor o contexto bíblico e a necessidade de nós termos, lógico, dentro das possibilidades, ter algumas versões que vai nos ajudar bastante a analisar o texto dentro do contexto. Nós vimos no vídeo passado aí que nós analisamos o Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Nós analisamos ali em algumas versões e deu para a gente entender um pouco melhor essa questão. Eu lembro que eu tinha falado também a respeito sobre texto crítico, texto receptus. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui também, para você ter uma noção básica, bem básica, né? Que talvez eu estou falando para a pessoa que está iniciando, né? Que está lendo ali um texto na versão que você tem em casa. Inclusive, deixa aí nos comentários que versão que você tem na sua casa. Depois você olha lá na sua casa, olha aí na sua casa aí a Bíblia que você tem, qual é a versão que você utiliza. E aí a gente pode estar conversando, eu posso estar te orientando qual a versão melhor para você, né? Para aqueles que são mais leigos, aqueles que já estudam há um bom tempo. Então, e eu vou dar umas dicas aqui, fica até o final do vídeo, que eu vou dar algumas dicas de qual a versão, ou quais são as versões que seria interessante você ter em casa. Né? Você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de analisar, você que gosta de entender o contexto, você que quer aprender e quer se blindar, né? Hoje em dia muitas pessoas saem falando aí, pegam um texto isolado e falam, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo que a pessoa vai queimar no inferno, né? Então tem, olha, a Bíblia diz aqui que a igreja ela tem que falar em línguas. Então tudo isso nós vamos analisar conforme os vídeos vão saindo aí, mas é muito interessante. Então você fica ligado, né? Preste bastante atenção para que você vá acompanhando os vídeos. Se você gostar do vídeo, você deixa aí seu like, né? Deixa aí seu comentário, como eu já disse, que é muito importante para nós aqui, vai nos ajudar bastante. E vai acabar nos motivando, né? A fazer, a gravar mais vídeo aí para vocês, tá bom? Que mais? A Bíblia, ela precisa ser traduzida, porque a Bíblia foi escrita no hebraico, como nós já relatamos no vídeo passado. Então, ela foi escrita no hebraico e foi escrita no grego, né, basicamente. Parece que tem algum pedaço do livro de Esther que foi escrito no aramaico, se eu não me engano, e de Daniel também. Então, mas basicamente é o hebraico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento. Bom, em relação ao Velho Testamento, nós não há muita discussão nesse sentido, né? Até eu tenho anotado aqui. Então, o que se usa para o Velho Testamento é o texto massorético, né? Tem o Pentateuco samaritano, você tem a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Você tem também ali os manuscritos do Mar Morto, né? Ali no deserto da Judéia, ali na caverna de Qumran, onde foi encontrado vários manuscritos ali. Eu não sei agora, não me lembro muito bem, não sei se foi no século XIX, uma coisa por aí. Tem o Talmud, que é a versão em aramaico, tem a Peshita, não sei se vocês já viram falar a Bíblia Peshita, que é a versão aramaica, enfim. Mas o Velho Testamento não temos muito problema, mas quando chega no Novo Testamento, é aí que começa a dar uns probleminha na questão de versões, de traduções, enfim. Então eu vou passar aqui de uma forma assim bem básica, né? Porque eu também estou aprendendo com calma, né? Mas já deu para ter uma noçãozinha e isso fez eu perceber a necessidade de ter algumas versões. Você não precisa ter todas as versões,
mas algumas versões seriam interessantes, pelo menos duas, pelo menos para você fazer uma comparação. Bom, existe duas formas de traduzir um texto, seja a Bíblia, seja lá o que for. A tradução de equivalência formal e equivalência dinâmica. Ok? Então, existem duas formas de traduzir o texto. A formal e a dinâmica. A equivalência formal é aquela tradução literal. Então, o tradutor ele vai pegar o texto original, né, o manuscrito original, né, original porque foi cópia do original, né, então foi cópia da cópia da cópia da cópia do original, porque o original mesmo, volto a dizer aqui, o original que chama autógrafo, escrito pelo próprio profeta, pelo próprio apóstolo, não existe mais. Esses manuscritos não existem mais, né? A Bíblia era tudo escrito à mão, por isso chama manuscrito, porque era tudo na mão, tá bom? Então, existe então a tradução literal, que é a equivalência formal, e existe a tradução de sentido, né, que é a equivalência dinâmica. Então, a equivalência, se quiser anotar aí no papel, se quiser fazer anotação, seria interessante. A equivalência formal, que é a primeira forma de traduzir um texto, que é a tradução literal, então o tradutor ele procura traduzir palavra por palavra. Então tem uma palavra em hebraico ou grego, ele põe em português aqui embaixo. O grego, outra palavra, e vai colocando. Então ele tem uma frase, né? Dentro da frase são várias palavras, então ele vai traduzindo palavra por palavra. Então ele tenta traduzir o mais exato que ele pode, né? Não vou dizer aqui também que é igualzinho, porque tem um problema que nós já comentamos em outro vídeo, que é o problema que vai ter palavra em grego que não vai ter significado em português. Vai ter palavra em hebraico que não vai ter significado em português. Assim como tem palavra em inglês que não tem significado em português. Então o tradutor ele vai ter que analisar o contexto para ele colocar ali alguma palavra similar, vamos dizer assim, para dar também sentido à frase, né? Porque senão você vai ler e você não vai entender nada, né? Porque nós estamos o texto, o manuscrito da Bíblia, ela tem uma distância muito grande de tempo, né? De cultura, de linguística. Então, o texto do Novo Testamento são textos muito antigos, há 2000 anos atrás. Você pega o Velho Testamento uns 4000 anos atrás. Entende? Então tem essas dificuldades. Então os tradutores encontram algumas barreiras, algumas dificuldades. Então por isso há muita pesquisa, muito estudo em cima disso, para poder trazer da melhor forma possível para podermos ter acesso à palavra de Deus na língua nossa, na língua portuguesa. Ok? Então, voltando aqui, na tradução literal é isso. O tradutor ele procura no máximo traduzir do original, traduzir a palavra exata no português. O máximo que pode. Então isso se chama tradução literal. Então você vai pegar Bíblias que ele é baseado no texto que chama texto receptus, o texto recebido, né? Então tem Bíblias que ela é baseado nesse texto mais literal. Então você vai ler essas Bíblias, você vai ver muitas palavras assim até difícil de entender, aí você precisa de um dicionário, de um léxico, que é um dicionário também, né, para você ver o que significa aquela palavra no original, né, concupiscência, né, entranhas, o que quer dizer isso, enfim, aí por diante. Então você precisa de um dicionário para você, quando lê uma Bíblia que é baseado num texto receptus, o texto recebido, você conseguir entender a frase ali, senão você não vai conseguir entender, né? Essas Bíblias que é baseado nesse texto, no texto recebido,
Esse texto, acho que, se eu não me engano, é no século ali 16, foi o texto que os reformadores usaram, né? E antes mesmo dos reformadores, os cristãos valdenses, eles usavam esses textos, chamado texto recebido. Ok? Então eu vou mostrar para você duas Bíblias aqui que recebem esse texto. Nós temos aqui a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Ela recebe, ela é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Uma ótima Bíblia. E eu recomendo. Depois eu vou mostrar. No final do vídeo, fica até o final do vídeo, e eu vou te dar a dica de pelo menos 2 versões que seria interessante você ter em casa. Mas essa aqui, eu vou ver se dá para mostrar. Olha. Então essa é a Almeida Corrigida Fiel. Então essa, ela procura traduzir do original o mais exato que ela pode. Então essa aqui, muitos, né? Tem várias opiniões, né? Mas tem muitas pessoas estudiosas da Palavra de Deus que gostam dessa Bíblia. Gosta da Bíblia ACF, tá? Gosta dessa Bíblia aqui. Para poder analisar melhor o texto, né? Está mais perto, vamos dizer assim, está mais perto do original hebraico, está mais perto do original grego, né? Então, ele vai estar mais próximo, então ele vai entender melhor, né? O contexto, vai poder entender melhor o que realmente o texto está querendo dizer, enfim. Mas tem mais uma que recebe, que é baseado também no texto recebido, que é a BKJ, essa aqui, a Bíblia King James, ou seja, a Bíblia do Rei Tiago, da língua inglesa, né, de 1611. Então o rei, ele juntou no século XVI aqui, né, vários eruditos da época, e para traduzir a Bíblia, e traduziu. E aí então foi feita essa Bíblia, a Bíblia King James, que também recebe o texto recebido, o texto receptus, que também traduz para o mais próximo do original. Só que, como eu estou dizendo, vai ter palavras que uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia agora, ele vai ler lá e não vai compreender, ele vai precisar de um dicionário. Então tem muitas palavras bem arcaica, né? Bem antiga. Eu costumo dizer assim, uma linguagem mais truncada, sabe? Você vai ler e você não vai conseguir entender muito bem, né? Então, aí o tradutor ele precisa colocar alguns enxertos, digamos assim. Não é que está acrescentando nada na palavra de Deus, pode ficar tranquilo a respeito disso, mas para dar sentido, né? Lógico que ele vai estar analisando o contexto, vai entender o que o autor está tentando passar, e lógico, dentro do contexto, né? Enfim, contexto ali, o que está escrito ali antes, o capítulo do que está falando, e então ali dentro ele vai. É um trabalho muito árduo, um trabalho assim, que tem que ter bastante dedicação, então não é fácil. Bom, então esse aí é o texto receptus. E aí você tem, como disse, são 2 tipos de tradução, a tradução da equivalência formal, né? Temos a CF, temos a BKJ, temos também na João Ferreira de Almeida, que também recebe o texto recebido, essa aqui, ó, que é essa aqui, ó. Almeida, revista e corrigida. Essa Bíblia também é baseada no texto recebido, no texto receptus, né? Então, se você for ler ela, você vai ver que vai ter muitas palavras, assim,
bem... aquelas palavras bem antigas, né, que não se usa mais, enfim. E aí você vai precisar de um dicionário, de um léxico, para você poder entender melhor, né? Isso aqui também, texto Receptos, João Ferreira de Almeida, né? Que é Almeida, Revista e Corrigida. Ok. Isso aqui as igrejas, se eu não me engano, a Igreja Assembleia de Deus usa muito dessa versão aqui, essa versão da Bíblia. Bom, agora tem a tradução, né? Ou a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica ela se preocupa mais na tradução de sentido. Ela já não se preocupa tanto assim, em traduzir assim, ao pé da letra, palavra por palavra, palavra por palavra, né? Ela analisa o texto no original e ela tenta trazer para a língua portuguesa, mas traduzindo ali uma tradução de sentido, o que o autor quis dizer. Também não vou assim me aprofundar muito nessa questão, né? E aí você tem aqui a Bíblia, você tem a Bíblia essa aqui, ó. Apesar que é de estudo, né? Mas a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Então essa Bíblia ela é baseada no texto crítico. A ACF, a King James, Almeida Revista Corrigida, tudo texto recebido, texto receptos. A NVI, a Almeida Revista Atualizada, também é baseado no texto crítico. Eu acho que a Almeida Revista Atualizada, eu acho que ela até mescla, sabe? Ela é meio eclética. Ela tem um pouco de texto recebido e um pouco de texto crítico. Porque tem palavras lá, eu já achei algumas palavras, que ela é bem as palavras que eu precisei usar o dicionário lá para me poder entender. Então, mas ela é considerada também baseada no texto crítico. A NVI, baseada no texto crítico. A Bíblia de Estudo NA, baseada também no texto crítico, ou seja, equivalência dinâmica, né? Uma tradução mais preocupada do sentido da frase. Vamos lá. Vendo aí? Olha a grossura dessa Bíblia. Tem bastante conteúdo. Então, texto crítico também. Beleza? E aí esse texto crítico aqui, antes de eu prosseguir, essas Bíblias que recebe, inclusive a maioria das Bíblias que são confeccionadas, que são fabricadas aqui no Brasil, é de texto crítico. A maioria das Bíblias. Texto crítico. É um texto mais fácil, é uma linguagem mais corrente, é uma linguagem mais fácil de você entender, de você ler. Então, para quem... eu gosto muito do texto crítico também. Eu gosto da Recepto, crítico, enfim, eu gosto. Eu gosto de fazer as comparações, mas ela é muito boa. Basicamente, são essas duas bases de texto. Texto Receptos e texto crítico. Nós vamos aqui com a Bíblia que cada uma se encaixa. Bom, e tem aqui a Bíblia, tem essa Bíblia aqui, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Nova Tradução da Linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui já não é nem equivalência formal, nem equivalência dinâmica, ou seja, ela não é baseado nem em texto crítico e nem em texto receptos. Ela é baseado, na verdade, é uma paráfrase. Então é uma Bíblia mais assim, já interpretativa. Então quem traduziu, ele pegou a Bíblia, traduziu, meio que já interpretou ela e fez a tradução aqui, nova linguagem de hoje. Tem Bíblia Viva, e aí a Bíblia a Mensagem, né? A NVT, que é nova versão transformadora, essa recebe, se eu não me engano, o texto crítico também.
Mas a Bíblia Mensagem é uma Bíblia já interpretativa, essa NTLH, a Bíblia Viva, essas Bíblias, essa aqui, você pode até ter uma, não recomendo, mas ela é mais para um devocional, você quer fazer um devocional em casa, para você fazer uma meditação, mas para estudo já é um pouco mais complicado, né? Porque aí o tradutor que ele meio que interpretou já, ele fez a sua interpretação e reescreveu, né? Então, eu tenho também para fazer as comparações, mas ela é mais para um devocional. Ela não serve, na minha opinião, ela não serve muito para você fazer um estudo mais, né, analisar contexto, que é o nosso caso aqui. Mas cada um fica à vontade, né? Se você tiver, não joga fora, não. Se você tiver uma dessa, tudo é válido, tudo que puder, o que você puder para ter conhecimento, maravilha. Então, basicamente é isso. Texto recepto, texto crítico. Texto receptos. O que eu recomendaria? Você ter uma ACF ou uma King James, uma das duas. Uma ACF, Almeida Corrigida Fiel. E você ter uma NVI. Ou uma Almeida Revista Atualizada. Mas na minha opinião, que ficaria legal, uma ACF e uma NVI. A NVI é muito, eu gosto muito da NVI. Eu gosto mais do que a atualizada. Apesar que eu uso bastante atualizada. Inclusive até uso aqui no canal. A Almeida Revista Atualizada, que é baseado em texto crítico. Mas assim, se for para escolher mesmo, a ACF, que é mais, digamos assim, né, se aproxima um pouco mais dos originais, e a NVI, que é baseada no texto crítico. Você tendo essas duas Bíblias aqui, fechou. Maravilha. Você vai ler numa, não vai entender muito legal, você vai ler na NVI, vai te ajudar bastante. Aí na NVI vai falar alguma coisa que, né, se você pegar, por exemplo, Romanos 8:1, depois, vamos fazer o seguinte, se você tiver essas duas versões, ou então você pode puxar lá na internet, você lê Romanos capítulo 8, verso 1 na ACF e lê Romanos capítulo 8, verso 1 na NVI, ou na atualizada. Você vai ver que tem uma diferença, está faltando até pedaço do texto. Está faltando um pedaço. Não está completo no texto crítico. No texto receptos está completo, que é o ACF. No texto crítico, que é a NVI, aumento atualizado, não está completo. Nossa, Ed, então tá errado. Não. Isso se chama variante. Então o tradutor viu que não houve necessidade, porque nos versos posteriores vai estar falando exatamente aquilo que faltou no verso 1. Mas se você ler só o verso 1 num e no outro, você vai ver a diferença. Entendeu? Você viu que legal, então, analisar essa questão? Então é isso. Bom, para a gente fechar aqui o vídeo, né? Agradeço aí por você ter ficado até agora. E aí tem, né, de uns tempos para cá, porque se atualiza muito, né? Há muito estudo em cima, há muitos estudos em relação à crítica textual, né? É um estudo, né, que tem crítica textual para analisar as variantes, os verbos em grego, em hebraico, as inclinações, um monte de coisa, meu amigo. Eu nem vou entrar nisso. Aqui nós vamos ser bem mais simples. É no português mesmo, tá? No português, vamos ler lá o texto, dentro do seu contexto, analisar um texto antes e depois. Às vezes, necessidade de ler texto em outro livro, no Velho Testamento, no Novo, enfim. Nós vamos ser aqui básico, nós vamos trabalhar básico, porque tem muito texto para a gente trabalhar. Não vou entrar nessa parte aí mais acadêmica, que aí você também não vai entender nada, eu também não entendo muita coisa. A gente entende um pouquinho, tá? Então é isso. Mas, só por curiosidade, temos aqui... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui o Novo Testamento Interlinear Analítico. Esse ele usa o texto majoritário, com aparato crítico. Esse aqui é um material assim espetacular. Tudo que eu estou falando em relação à tradução, texto crítico, texto recepto, texto majoritário, é tudo relacionado ao Novo Testamento, tá? Porque o Velho no Velho não há muito problema, não tem problema no Velho em relação
Os manuscritos do Velho Testamento não, mas é no Novo Testamento. Nós temos, eu estava lendo esses dias, nós temos no mundo, não sei se é biblioteca, no museu, enfim, de 5.500 até 6.500 manuscritos originais, manuscritos guardados, reservados ali. Então há estudos constantes a esse respeito. E eu tenho aqui então o texto majoritário. O texto majoritário está na segunda edição, né, do Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Material para quem quer se aprofundar mesmo. Aí. E tem aparato crítico, ó. Ó, ele tem, pra você ter uma ideia. Ó, ele tem no grego, ele tem o interlinear aqui embaixo, né? Palavra por palavra. Aí ele tem uma tradução aqui. Ele tem outra tradução aqui no grego. Esse aqui é o único que tem do texto majoritário que usa a maioria dos manuscritos. Esse aqui, ele não é nem texto receptus, ele não é nem texto crítico e não é uma paráfrase. Texto majoritário. Bom, hein? Aí, né, dá para discutir alguma coisa, dá para conversar alguma coisa sobre crítica textual. Mas aí é uma coisa bem mais... Não é o nosso caso aqui, não se preocupe com isso. Vamos colocar aqui. É o seguinte, estamos terminando. O que eu quero passar para vocês é o seguinte. Nós estamos pesquisando, estamos tendo base, uma base firme, um alicerce firme para poder passar para vocês coisa certa. Nós temos aqui uma responsabilidade com você. Então você aí que é a primeira vez que está assistindo o vídeo, você pode ficar tranquilo que aqui o objetivo é ajudar você a entender o texto dentro do contexto. Então se você ainda que não se inscreveu, se inscreve aí no canal. É só um clique, não custa nada. Você dá um clique ali, ó, se inscreve no canal. Vamos estar enviando vários vídeos. Aciona ali o sininho das notificações, né? Deixa aí seu like, curte o vídeo, compartilhe, também muito importante, compartilhe aí com o seu amigo, com seus parentes, com seus vizinhos, nas suas redes sociais, enfim. Hoje em dia, nós às vezes, vou ser bem sincero, nós perdemos tempo com tanta besteira que não nos ajuda em nada. Nada. Vamos aproveitar o tempo que nos resta, vamos buscar conhecimento. Ok? Que Deus abençoe aí seus estudos, Deus abençoe aí a sua vida. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!